Oizinho, eu de novo aqui no meu pré-carnaval. Na verdade, não é carnaval, é pré-carnaval. Eu vou falar com vocês hoje de literatura, uma aula de literatura. Vocês sabem que eu já comecei há algum tempo algumas aulas de literatura. Anteriormente tem um vídeo um pouco longo de 17 minutos que compara o poema do Manuel Bandeira, Teresa, com um outro poema, que quem tiver interesse vai lá procurar. Tem também um vídeo sobre um texto do Julio Cortázar que se chama Continuidade de los Parques. Quem tiver interesse vai lá procurar também. Eu aviso que não são vídeos assim muito técnicos, na verdade, são vídeos para diletantismo, para as pessoas que tenham interesse em se iniciar na leitura de textos literários com um pouquinho mais de aprofundamento, para começar a se aprofundar e depois continuar. Hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre um poeta cubano, um poeta cubano, que se chama Nicolás Guillén. Nicolás Guillén nasceu em Cuba, porque se ele é cubano, né, deve ter nascido em Cuba, em 1902 e morreu em 1989. Bom, 1902. Quando ele nasceu, eu ainda não tinha nascido, né, porque eu sou velha, mas nem tanto. Quando ele morreu em 1989, provavelmente muitos de vocês que estão aqui me ouvindo também não tinham nascido. Por exemplo, meu filho mesmo nasceu em 93, né? Em 89 eu estava terminando a minha graduação na faculdade, na USP. Eu fiz letras na faculdade, na FEFELESH, na USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu entrei em 84 e lá por 89 eu estava terminando aí a minha graduação. Bom, nessa graduação eu conheci o poeta Nicolás Guillén. Existe um poema dele, do qual eu gosto muito, que é o poema que eu trouxe hoje para vocês. Vou ler o poema e aí vocês têm interesse, vocês vão na internet, no Google Oráculo, digitam lá o nome do autor, Nicolás Guillén, com dois L's. Agora eu não sei como é que vai sair aí no vídeo, mas é assim, dois L's ou dois L's. Nicolás com a S no final, acentinho no A, Guillén com acentinho no E, poeta cubano, e aí vocês vão achar. O poema tem o seguinte nome: No sé por qué piensas tú. Primeiro eu vou ler, depois eu vou fazer uma rápida análise, que não é uma análise mesmo, assim, é uma coisa rápida para vocês se iniciarem no desfrute da literatura, no caso do Nicolás Guillén. Vamos lá. É óbvio que se ele é cubano, em Cuba se fala espanhol ou castelhano, que é a mesma coisa, né? Então vou ler em espanhol, é óbvio, né? Porque eu não sou partidária das traduções, a não ser que você realmente não saiba a língua original. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo, sin odios, ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. É esse, o poema é esse, é um poema curtinho. Nicolás Guillén. Claro, não deu tempo de ler, mas eu já li para vocês, né? Do que eu quero falar? Então, assim, de uma análise bem superficial
desse poema. Ele fala, existem duas, digamos, personagens, no poema, que são o yo e o tu. O yo é o eu lírico do poema, eu lírico, eu poético, e o tu é o você que no caso é o soldado, né, com quem o eu lírico ou eu poético está falando nesse poema. Então ele diz assim: não sei por que piensas tu, soldado que te odio yo. Abrindo um parênteses, o Nicolás Guilhem, ele é um poeta comprometido, que a gente fala em espanhol, um poeta comprometido, é um poeta engajado. Engajado quer dizer o quê? Que veicula ideias que falam do que é social, né? Sem entrar aqui em méritos de política, de direita, esquerda, de comunismo, capitalismo, não, de Cuba, porque é muito emblemático que seja um poeta cubano, né? Mas eu não quero entrar nessas discussões. Daí vocês, a partir desta análise breve, vocês podem tirar as conclusões de vocês e fazer as suas análises. O que eu quero dizer assim, que é um poeta que fala da situação social, que trata da situação social, e é um poeta que exalta o negro, ou seja, Cuba é um país que etnicamente falando é composto por uma maioria negra. Então é óbvio que se expresse aqui, a cultura expresse esse dado social, esse dado cultural, né? Esse dado social, perdão. Bom, e o Nicolás Guilhem é um poeta que exalta essa parte social. Bem, do que ele está dizendo aqui? Falando do soldado. Ou seja, a gente percebe que há uma certa oposição, né, entre o eu, que é um cidadão civil, e o tu, né, o yo, que é um cidadão civil, e o tu, que é um soldado. E aí a impressão que se tem é que o soldado acha que o eu, esse yo, o odeia, porque existe um confronto, né? Há um enfrentamento. Toda vez que nós vamos para as ruas para fazer protestos, quem é que reprime esses protestos? Ora, os soldados, a polícia, né? Então a polícia está de um lado e a sociedade está do outro, percebem? É disso que se está falando. Agora, o mais interessante, como eu disse, eu não quero entrar em questões políticas, até porque, como eu sou professora em algumas instituições, eu não posso, em princípio, tomar um partido. Eu posso apenas abrir uma janela e abrir uma porta, ou várias janelas e várias portas, para que as pessoas entrem, as pessoas que eu digo, as pessoas que eu ensino ou tento ensinar, para que essas pessoas entrem por essas portas ou para que elas olhem por essas janelas que eu abri e enxerguem o mundo que eu estou querendo que elas enxerguem. Mas aí o ponto de vista é delas, porque como são várias janelas, dependendo da janela a partir da qual se olhe, se enxerga uma determinada realidade, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, como diz Leonardo Boff. E é óbvio que, à medida em que eu vou citando determinados autores, eu já estou expondo de maneira implícita o meu ponto de vista, do qual eu não vou falar explicitamente aqui. Bem, esse poema, ele me chama muito a atenção por causa da musicalidade dele. E falando em musicalidade, ele foi musicado por um cantautor, que a gente fala em espanhol, cantautor, é um cantor, compositor espanhol chamado Juan Manuel Serrat, também que é um poeta que eu admiro muito. Juan Manuel Serrat musicou esse poema do Nicolás Guilhem, então um espanhol, que é catalão, aliás, né, diga-se de passagem, catalão, que são separatistas, musicou esse poema do Nicolás Guilhem. Eu adoro as músicas e os poemas do Juan Manuel Serrat, mas particularmente dessa música eu não gostei muito não. Mas voltando ao poema do Nicolás Guilhem, olha só a musicalidade que o poema tem em si, porque um poema, ele tem uma cadência para que seja poema. Qual a diferença entre um texto em prosa e um texto em poesia? A musicalidade também, então o poema costuma ter musicalidade em si mesmo, sem ter música, música como a gente, como um dos mortais costuma entender. Então eu vou repetir para vocês e acompanhem a musicalidade deste poema. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú
soldado que te odio yo. Não sei por que pensas tu, soldado que te odio yo. Essa cadência, essa música que o poema tem, lembra, nos remete ao barulho de uma marcha, então como se fosse a marcha do soldado, né? Você pode fazer uma cadência diferente, mas ó, não sei porque pensas tu, soldado que te odio yo. Parece o bater de tambores, pode parecer a marcha de um soldado, aquela coisa do avançar, tan, 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 tan. Aí para, né? Tan, 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 tan. Aí para, tan, 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 tan. Perceberam? Então isso é maravilhoso, descobrir isso é maravilhoso. E além dessa marcha, dessa cadência, existe a troca do yo e do tu, porque ele diz assim, não sei porque pensas tu, soldado que te odio yo, não sei porque você pensa que eu odeio você. E aí, na seguinte estrofe, no seguinte verso, ele troca o tu e o yo de lugar. Então primeiro ele diz, não sei porque pensas tu, soldado que te odio yo. Se somos la misma cosa, yo, tu. Então ele fica oscilando assim, yo, tu, yo, tu, yo. Perceberam? Assim, yo, tu, yo, tu, yo. O eu e o tu, eles estão de lados opostos, mas do mesmo lado, porque na verdade o eu vira o tu e o tu vira o eu. E é nisso que reside, ele diz assim, se você e eu somos a mesma coisa, ou seja, você está de um lado, eu estou do outro, mas eu estou do outro e você está do um também, porque nós somos seres humanos, seres sociais, seres políticos que estão vivendo no mesmo contexto. Então se eu sou uma vítima, você também é. E se eu sou um algoz, de repente, se você é um algoz, perdão, eu de repente posso virar um algoz também. Essa oscilação, essa troca, não sei se oscilação não é a palavra correta, mas essa troca de lugar entre o tu e o eu e o tu, que é o que ele propõe. Então, por que você pensa que eu te odeio se você sou eu e eu sou você? Se estamos, digamos assim, dito de uma maneira vulgar, no mesmo barco, que às vezes pode ser barco furado, né? Era isso que eu queria dizer em primeiro lugar sobre esse poema, e daí eu gostaria que a partir dessa janelinha que eu abri e pela qual eu queria e quero que vocês olhem, através da qual eu quero que vocês olhem, então a partir dessa janelinha eu espero que vocês façam as suas outras constatações. E se quiserem, por favor, coloquem aqui comentários que eu vou gostar muito. Olha, o vídeo agora tá com 12 minutos, eu não queria que tivesse sido tão longo, mas eu acho que vale a pena. Um beijinho e tchauzinho pra vocês. Bom carnaval!